Olá, estou aqui para fazer um convite para vocês. Hoje começa uma websérie que tem como objetivo fazer conexões entre o mundo da educação, o mundo da aprendizagem e tudo que a agricultura nos ensina. Eu estou aqui no Produtor Rural, na Solo Vivo, com meu querido Reginaldo, para a gente fazer essas pontes. E é possível aprender com a agricultura, é possível entender o que o agro nos ensina, o solo, a água, os nutrientes, a floresta, toda a biodiversidade que está ao lado dessa produção, nos ajuda a entender e fazer conexões entre a aprendizagem e o mundo da educação. É esse o convite que eu faço para vocês, para a gente seguir juntos nessa websérie por alguns episódios, conversando sobre essas pontes entre a aprendizagem e o que o agro me ensinou sobre tudo isso. Vamos lá? Eu estou aqui com meu querido Reginaldo da Solo Vivo para a gente bater um papo e conversar sobre a conexão disso tudo da agricultura com o mundo da educação. E a gente está aqui, Reginaldo, primeiro prazer, muito obrigado por estar aqui com você. Eu que agradeço, é um prazer a gente poder estar participando e levando um pouco desse conhecimento da agricultura, do solo. Né? Ao som dos quero-queros. Som dos quero-quero. Ô Reginaldo, a gente está aqui numa área, eu acho que era legal você contar um pouco, a gente está aqui, nós vamos dar uma volta aqui em alguma área aqui da Solo Vivo, mas essa é uma área vamos começar direto ao assunto, né? Numa área de descanso de solo. Sim. O que significa isso para uma propriedade rural, para um negócio como o seu? Aqui o que a gente tem feito, a cada 3 culturas que a gente vem plantando em sequência, a gente para a área de produção por 3 meses para ter um descanso, né? Para ela descansar, porque se a gente for plantando em sequência, ela vai degradando. E aí chega um período que ela já não produz com a mesma produtividade que ela está produzindo. Precisa ter esse descanso para... E aí, nesse período, quando você volta a produzir de novo, a gente aqui fez um plantio de uma adubação verde, é um milheto que está nascendo. E isso, quando você dá esse descanso para a terra, quando você volta a produzir de novo, a estrutura do solo está bem melhor. A terra fica mais fofa e acaba tendo melhores produtividade depois do que você ir plantando numa sequência sem dar esse descanso para o solo. O que você está dizendo é que se a gente ficar aqui sem dar uma pausa para esse solo, uma hora ele apita. Ele não vai dar conta mais. Não dá conta de produzir como se esse descanso. É essencial fazer esse descanso. E essa rotação também, né? Porque senão a gente vem sempre cultura que são culturas que a gente retira e está vendendo, né? A gente utiliza isso para o nosso negócio. A adubação verde a gente planta e ela fica aqui no solo, né? A gente não retira isso. Isso também acaba tornando uma adubação para o solo e trazendo essa estrutura para essa área de produção. E aí a gente vai fazendo isso em todos os ciclos. E acho que é uma coisa interessante, e quando a gente olha, dá um zoom nesse solo, e a gente olha ele de cima aqui e fala assim, isso aqui é uma terra marrom, batida, não tem nada, né? Mas se a gente vier aqui, né, Reginaldo, e começar a mexer nessa terra aqui, tem muita coisa aqui dentro? Tem milhões de vida aqui, eu acho, né? Milhões. A gente olha... se fala que num punhadinho de terra que dá uma colher tem, acho que é mais de 2 milhões de vida, né? De micro-organismo, de vida que tem aqui que a gente não enxerga, né? E na agricultura tem falado muito disso, né? Que até agora se estudou muito a superfície só, né? E hoje está se começando a se falar um pouco mais do que tem debaixo do solo, né? Que é o que realmente faz produzir, o que realmente dá estrutura para a planta, é o que está abaixo, né? Eu até uso esse termo que a gente não produz, né? Alface, a gente não produz os produtos, a gente tem que produzir e cuidar das bactérias, que são elas que produzem, não é a gente que produz, porque é elas que estão abaixo do solo, pegando os minerais, tudo que tem, transformando isso em energia e disponibilizando para a planta. Né? Aí quando a gente não tem essa vida debaixo do solo e não cuida dessa vida, isso acaba aí precisando estar cada vez mais botando adubo e aí usando todos os adubos sintéticos, tudo isso que precisa para estar dando essa produção. Então, mas tudo isso aqui é invisível, né? Tudo isso é invisível. A gente acaba não enxergando. E aí a gente tem que acreditar no invisível, né? E acho que a agricultura, e principalmente a orgânica, vem muito disso do acreditar, né? De acreditar muito nesse invisível. A gente saber
cuidar do que tem e acreditar que a gente está cultivando o que a gente não está enxergando. Eu acho que essa é a grande beleza da história, Reginaldo, porque quando a gente pensa em educação, e empresa também, né? Olha para um solo de uma empresa, quando eu vejo o solo aqui, eu penso que o solo é a cultura da empresa, é onde as coisas vão se desenvolver, vão aparecer. E nem tudo é visível, né? E educação é a mesma coisa, a gente espera processo de aprendizagem que sejam, às vezes, soluções mágicas. Você já deve ter ouvido isso também, né? Então vou lá, em uma semana as pessoas vão estar melhores. E você viveu isso na pele, sabe que é um processo, você mesmo falou. Então, entre eu descansar o solo e colher um alface, a gente está falando de quanto tempo? Dessa fase aqui... 60 dias. Mas já semeando alface. Eu voltar 3 meses aqui, ele está falando... Na verdade, se for desde... Aí eu estou falando desde quando a mudinha você já traz e transplanta ela, né? Mas desde quando você semeia a semente, que a gente semeia a semente e traz a mudinha para cá e transplanta. Mas desde do semeio da semente até a colheita chega a 90 dias. Né? 90 dias. Falando em alface, né? Quando você pega outras culturas, brócolis, couve-flor, aí passa de 120 dias. Né? Então, o processo 6 meses, dependendo. Né? E quando você pensa em pessoas, que você teve essa experiência de... que às vezes eu estou olhando para desenvolver gente ou para criar condições de aprendizagem para essas pessoas, que não é magia, né? Não. Demora tempo. Você consegue fazer essa ponte entre isso que eu estou falando aqui, desse lugar que a gente está vivendo? Ah, com certeza, né? É um processo, é um desenvolvimento, né? Às vezes, dentro da empresa, a gente chega e quer colocar isso, né? Quer colocar para as pessoas e já quer que elas executem, né? Mas o quanto que eu preparei, quanto que eu desenvolvi essa pessoa, e aí a gente acaba ainda também olhando muito só para a operação, mas a gente não olha a história dessa pessoa, né? O que ela tem, de onde que ela veio. E no ensino também, acho que é isso, né? É meio que padrão para todo mundo, trata todo mundo igual, né? E não é igual, né? O solo não é igual. Tipo, para essa área aqui, eu tenho que fazer uma forma de tratamento, eu tenho que fazer análise, eu tenho que entender o que tem de disponível nesse solo. Muitas vezes não adianta eu fazer o mesmo preparo que eu faço aqui e fazer nessa outra área que está aqui do lado, porque são diferentes, e elas estão no mesmo lugar, mas são diferentes. Eu tenho que ter cuidados diferentes. E que as pessoas, às vezes, dentro da empresa, então acho que na educação, a gente está falando aqui a mesma coisa, que é tratar todo mundo igual, e não é todo mundo igual. Cada um tem às vezes, tem uma habilidade melhor numa coisa, consegue aprender mais rápido, o outro consegue aprender de uma forma talvez não tão rápida, mas aí a gente quer tratar todo mundo igual, acho que esse é uma... eu fico pensando que é chegar aqui e jogar do balanço, jogar. E aí você está dando a mesma comida, parecida a mesma comida, talvez aqui vai cair uma quantidade de nutriente e outra lá, mas não é entender especificamente quanto cada quadrado aqui precisa. Eu conversava com um professor de Botucatu, lá, o Arbex, e que ele fala da plantabilidade, né? Que a cada quadrado você tem uma quantidade de nutrientes e é uma exigência nutricional das plantas. E como eu olho para isso? E aí ele fala, e aí eu pensei numa palavra que é educabilidade, né? Meio quase o Tite falando aqui, né? Mas educabilidade tem a relação com o que eu acho que você traz, e até olhando para a empresa, a pessoa está no lugar certo, fazendo o seu melhor, tem os recursos para fazer aquilo, eu estou entregando o que ela precisa, eu estou exigindo de todo mundo a mesma coisa, e aí vai ficar injusto talvez esse processo, né? Sim, isso acaba acontecendo muito, né? De colocar todo mundo na mesma forma. E é isso, será que a gente cobra, mas eu estou dando o recurso que ela precisa para fazer essa entrega? E também muito de não trazer as pessoas para participar desse desenvolvimento, né? E acho que isso vem do formato do estudo, né? Que foi sempre assim, né? É um professor lá dando aula e aí ele que sabe, você tem que estar ali quietinho, fique quieto e o que eu estou passando você vai aprender e acaba não aprendendo, é decorar, né? Não é realmente aprender, não resolve. Hoje eu estou com minha querida amiga Regina Leite, que vai se apresentar, dizer para as pessoas quem você é, Rê.
Eu sou a Regina Leite, eu sou psicóloga de formação, eu tenho muitos anos no mundo corporativo antes de sair dele, fiquei 20 anos em empresas, trabalhando com recursos humanos, treinamento e desenvolvimento, e há mais ou menos 15 eu trabalho com consultoria, mais especificamente com facilitação de grupos e facilitação de processos de aprendizagem. As pessoas que querem fazer transição de carreira, querem se entender melhor para dar outros passos em sua vida. E esse é o meu trabalho, né? Além da minha transição aqui para o campo, né? Que é onde vocês estão hoje vendo o meu trabalho, que é uma coisa também apaixonante e que tem muita relação com o processo de facilitação, porque aqui eu aprendo todo dia. A natureza é nossa mestra e é uma aprendizagem da observação e da vivência, que casa muito com o que a gente fala, né, Ale, na síntese, né? Porque a gente acredita que as pessoas têm o seu potencial e o que a gente faz é facilitar um ambiente para que ele possa vir à tona, né? E o que a gente pode ter de conteúdo é aquilo que eles precisam, não aquilo que a gente entende que eles precisam, né? É o que a gente faz aqui, né? Tanto no viveiro, quanto na horta, quanto no jardim. Foi o aprendizado que eu fui tendo durante esses 2 anos que eu estou aqui. Eu acho que vale localizar, contar onde a gente está nesse espaço aqui. A gente está dentro de um viveiro de mudas, na sua maioria de plantas nativas, algumas exóticas, mas a maioria aqui é nativa. Como nasceu essa ideia? O que é um viveiro de mudas? Tá. Bem, eu e o Júlio, né, que é o meu companheiro, nós começamos a nos interessar pela agrofloresta e entender um pouco mais sobre esses processos de sucessão, né, do solo. E aí, a partir daí, a gente pensou em plantar eucaliptos, né, fazer mudas de eucaliptos para as agroflorestas. Uma pequena produção, né, 20, 30, 100. O que aconteceu é que fomos evoluindo nessa ideia e o Júlio, como gosta muito do processo de sementes, né, nós fomos montando um banco de sementes. E a partir do banco de sementes nasceu o viveiro, né? E aí nós construímos aqui esse viveiro, nesse sítio, com várias espécies, todas para reflorestamento de nativas, né? Então a gente tem desde da sibipiruna, ingá, angico, das primeiras, e as demais, algumas mais nobres, como o cedro, como o guanandi. E a gente planta, a gente semeia, a gente faz destaca e a gente tem as mudas já crescendo para a gente poder vender, comercializar para reflorestamento. É isso aqui. Eu acho que tem uma coisa legal que você falou do eucalipto, e talvez quem esteja vendo a gente fale assim, mas eucalipto não é uma planta brasileira, mas você começa com eucalipto e eu acho que vale fazer essa conexão. O que é o eucalipto na agrofloresta, porque talvez a gente encontre pontos aqui para a nossa conversa sobre educação. Como você enxerga ele na agrofloresta, qual a função dele, mesmo não sendo uma planta nativa. E também que ela tem um estigma, né, de secar o solo, né? O eucalipto ele cresce rápido e ele puxa a água do solo, né? Às vezes quando o solo está muito deteriorado, então a gente planta o eucalipto na agrofloresta, ele sobe e a gente vai derrubando, tirando, podando para ele gerar massa, né, orgânica, uma cobertura orgânica para dar vida para as demais que estão vindo. Então, se você planta um eucalipto, você não vai plantar muitos eucaliptos, você não vai fazer uma plantação de eucalipto. No sistema agroflorestal, você tem uns 10 no máximo, né, distribuídos de 3 em 3 metros, não for em 30 metros, sei lá.
E aí o eucalipto tem essa função muito importante, que é crescer rápido, sombrear as outras e puxar a água do solo. Então ele é fundamental em alguns sistemas agroflorestais. Qual será que é a ponte que a gente consegue fazer aqui com eucalipto dentro das empresas ou dentro do processo de educação? Porque eu fico pensando, pode ser, estou pensando alto aqui, pode ser o fundador de um negócio que chega, é o primeiro empreendedor, o pioneiro, que vem, traz e puxa, mas talvez não seja ele que acaba ficando, ele só, talvez ele tenha ventilado uma grande ideia, ele tenha jogado nutriente para que outras ideias floresçam no futuro. Pode ser uma ideia que surge de alguém que puxa um avanço tecnológico, mas é só o primeiro avanço, que pode gerar até uma desconfiança no começo, e aí ele cai no solo e abre espaço para aquilo virar uma coisa com mais potência, com mais força. Não sei, estou pensando alto aqui. O que você acha que pode ser o eucalipto? Me veio alguém que vem de fora, às vezes, né? De uma organização e tal, né? E traz um componente novo, e aí, como ele já tem a expertise e tal, ele puxa aquilo de uma forma, mas ele não é para ficar, às vezes, né? Ele não é daquela cultura, porque a floresta não tem eucalipto, ele veio só para acelerar aquele processo, né? Então, às vezes é alguém que vem de fora e que você não precisa rechaçá-lo, né? Porque geralmente é o que a gente... O exótico. Não, né? Então assim, vamos entender, ouvir, deixá-lo crescer, tem um papel. Né? Vamos pensar numa nova geração. Né? Porque a nova geração tem uma necessidade maior de sombra, né? Para ela se fortalecer. Ela tem muito, né? Ela está robusta, ela está mais preparada para dar uma perenidade, mas ela precisa de sombra. Né? Ela precisa de alguém, de um mentor, né? Que pode ser uma primária, no caso de uma floresta, um angico que segura ela, depois aquele angico vai morrer com o tempo, né? E aí ela vem e aí ela, né? E às vezes tem que abrir uma clareira também, né? A floresta tem disso naturalmente, né? E qual é o nosso papel? Nosso papel é facilitar com que isso aconteça num prazo mais rápido, né? Não é interferir que faça diferente, mas, por exemplo, se o angico está crescendo, tal, a gente precisa de que já não precisa mais de tanta sombra, você pode fazer uma poda nessa, né? Ela vai crescer novamente ou não, né? Para que essa venha. E a natureza faz isso naturalmente, né? Cai uma grande, abre uma clareira para as outras poderem vir, né? Então esse é um processo que a gente vive, né? Nos grupos, nas organizações. Não quer dizer que a outra não é importante, né? Ela fez muito e ainda está fazendo, porque na morte dela tem uma vida, né? Ela vai se decompor, né? E deixar o legado. E vai compor o solo, e o solo é uma baita de uma ponte aqui para pensar em cultura, né? Sim. Porque o solo a gente faz não dá para fazer direto, que matéria orgânica que está nesse solo, que nutrientes estão nesse solo, que microbiologia está nesse solo, que tem a ver com a empresa. Então, qual a cultura dessa empresa é o solo que as plantas habitam. Sim. Então, esse que morreu, que na verdade não morreu, né? Ele está se transformando em outra coisa, ele fica lá por muito tempo, ajudando as outras a florescerem, a crescerem. É verdade. E a riqueza maior de um processo é o solo, né? Não adianta você fazer nada na folha só, porque se o solo estiver degradado, se o solo não tiver para aquela planta... Eu fico pensando que quanto a gente às vezes cuida do que está aparente e não cuida do que não está aparente, mas eu estou sentindo. Não sei se eu vejo uma planta definhando, ou vejo alguém e eu quero fazer uma ação imediata de aplicar um nutriente foliar. Aí talvez ela até brilhe e faça assim, mas eu tenho um lugar muito mais profundo para olhar e que dá mais trabalho. Sim.
quando a floresta está estabelecida, ou quando essa agrofloresta está estabelecida, dá mais trabalho olhar para o solo. Não dá? Eu tenho menos espaço, eu tenho que... Ou não? Estou louco aqui. Não, dá mais trabalho, certamente. E também, assim, para você formar este solo, também dá mais trabalho, né? Para formar esse solo rico. Né? Porque quando você fala de eu fazer um adubo foliar, ou cuidar, por exemplo, eu faço uma poda... Cuido do que vejo. Nossa, tá florido, tá bem, porque você pôs algum nutriente naquele momento, né? Mas o solo, ele é o olhar que a gente precisa ter. Então, a todo momento, e você não vê. É como a cultura. Olá, hoje a gente está aqui... Hoje a gente está aqui não, né? Sim, também. Olá, a gente está aqui hoje num campo de hidroponia e eu quero mostrar para vocês, acho que a grande vantagem da hidroponia nesse momento é a gente conseguir mostrar, além da parte aérea da planta, com as folhas aqui desse alface crespa, a gente consegue olhar as raízes, né? A hidroponia é um sistema diferente, a gente tem aqui água e nutriente. Vocês verem, é meio avermelhado, que são os nutrientes que passam aqui e que alimentam essa planta. A boca da planta é a raiz. Ela fica aqui dentro, depois que ela crescer um pouquinho, e se nutre neste lugar. Esse sistema funciona 24 horas. Vocês vão observar que isso aqui é um mar de alface. Isso aqui funciona 24 horas, quer dizer, se para de vir água e nutriente, na temperatura que a gente está, que deve estar com certeza mais de 30 graus nesse instante, num dia que não é tão quente, estou suando aqui, a planta morreria. Então acho que é legal entender que o que mantém essa planta viva é todo um sistema que está funcionando. Primeiro é isso, sistema de nutrição e de água, assim como no solo, mas aqui, de novo, o ambiente protegido. Outro ponto importante é falar da raiz. Eu acho que vale a pena e olhar para cada um de nós como indivíduos, quais são as raízes que a gente foi formando ao longo da nossa história, que estão enterradas e que ninguém está vendo. Que pode ser todo o seu repertório de conhecimento, de conteúdos, de relações, de tropeços, de conquistas. Tantas coisas foram dando força para essa raiz. Porque se a gente está vendo uma parte aérea da planta mais bonita que eu estou falando de volume de folhas, ou mais mirradinha, com menos folhas, elas bebem do mesmo lugar. Mas provavelmente a raiz é bem pequenininha. Olha lá, se comparar com o outro. Alguma coisa está pegando aqui. O que acontece nessa história é que a gente só olha para o outro pela parte de cima, né? Que é o que todo mundo vê. Eu só vejo de você e você só vê a minha parte, o que todo mundo... agora, nesse instante. Mas o que me construiu, eu acho que o que me constrói como humano são as minhas raízes. Minha história, todos os processos de educação que eu vivi, não importa quais, os aprendizados que eu fui transformando e formando a minha vida, o que eu fui ressignificando ao longo da minha trajetória. E aí cabe nos ambientes que eu estou, empresas, redes de colaboração, escolas, não importa, como eu encontro esses sistemas que eu vou me nutrindo, como ou num solo ou num lugar como esse da hidroponia. E aí a minha raiz vai buscar alguns tipos de nutrientes, não vai buscar outros, e o que os outros verão é a minha parte aérea. E aí a pergunta que eu deixo para você é a seguinte, aí, como é que estão as suas raízes? Se você pudesse nomear, fazer uma lista sobre as raízes que formam você, quantas raizinhas novas estão nascendo, porque a gente vê um monte de raizinha branquinha aqui nascendo, raizinha nova estão nascendo todos os dias em busca de novos saberes e novas possibilidades para fortalecer a sua parte aérea, a sua parte que todo mundo vê. Essa é a minha pergunta e é assim que a gente fecha
esse momento dessa nossa websérie. Raiz. De longe, há um solo que brilha, uma terra cheinha de vida, cheinha de oportunidades, caminhos, partilha. Semear é um canto forte que ecoa em todo lugar, conecta a vida com o plantio. São etapas do caminhar. Pode vir chuva, sol, vento, pode movimentar, mudar o curso, mas nossa potência ninguém pode arrancar. Aqui mora solo fértil, a cultura e o cultivo, diversidade e sustento, comprometimento. Observe a semente, quando plantada e colhida, a beleza do processo. Ele é respeitoso e lento. Devagar não é ruim, acontece desse jeito, com a gente, com um jardim. Observe a conexão, nada é em vão. É tempo de aproveitar o plantar e a colheita, de apoiar o crescer, colaborar para uma evolução. Escolha ser semente que, plantada e bem cuidada, expande o poder de fazer da floresta uma nação. Eu estou aqui agora com o Júlio e o Júlio vai... Primeiro, Júlio, acho que é importante você se apresentar, dizer quem você é e como você chegou aqui em Piracá e começou a sua vida até esse instante do Viveiro Vivo. Viveiro Vivo. Tá ok. Então, eu sou o Júlio e depois de passar uma vida em São Paulo eu já estava cansado do que eu fazia. Eu tinha uma empresa de transporte executivo, trânsito de São Paulo horrível, insuportável, né? Ao longo dos 15 anos que eu trabalhei com isso, foi ficando totalmente insuportável. Eu já estava insatisfeito, já tinha passado o meu tempo com esse negócio. Mas era o que eu tinha, né? Custo de vida alto em São Paulo, e era o que eu tinha, era o que eu fazia. De repente, um dia eu estava no Facebook, no timeline do meu Facebook apareceu lá um vídeo de 15 minutos do Ernest, Agenda Ghosh. Né, Agenda Ghosh. É um vídeo de 15 minutos onde ele contava, onde aparece lá a história da sintropia, né? Da agrofloresta e da sintropia e como é que ele chegou naquilo. Eu assisti aquele vídeo, assisti de novo, assisti a terceira vez, fiquei pensando, chamei a Regina, vê isso aqui, vimos de novo, eu falei para ela, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. O Viveiro Vivo é interessante. Depois que eu fiz o curso de agrofloresta, eu vi que quem quer fazer uma pequena agrofloresta, uma linha pequena, normalmente se usa eucalipto, né? Nessa linha. E se você vai no viveiro de eucaliptos, eles querem te vender 10 mil mudas, 1 milhão de mudas. E eu fiz algumas mudas pensando nessas pessoas que fazem agrofloresta, né? Pouca quantidade, né? Comecei com isso, vendeu um pouco, mas depois deu uma parada, né? Aí eu comecei a pensar em mudar um pouco o foco, eu mudei para nativas, árvores nativas de reflorestamento, né? Mas tudo nativas. E também vende um pouco, mas também não muito, né? Aí mudei o foco um pouco de novo, eu comecei a perceber que tinha uma procura maior por frutíferas. Então fomos para as frutíferas raras, grumichama, cereja do Rio Grande, né? Cambuci, né? Araçá.
Né? Cambuci é bairro em São Paulo. Imagina o que Araçá tinha... é um cemitério. Araçá é um cemitério. Devia ter muito lá para darem o nome. Cambuci devia ter muito para darem o nome. E agora são raras. Né? E está vendendo, né? As frutíferas vendem mais, mas ainda não é uma quantidade. Né? E nós percebemos agora a questão das flores comestíveis. Que mesmo sendo uma pequena cidade, tem uma procura, né, por flores comestíveis. E estamos colocando flores comestíveis. E já estamos conseguindo alguma clientela. Né? Então a ideia é, uma coisa que me encanta particularmente, é plantar. Plantar principalmente semente. Né? Muda também, né? A alporquia, estaca, mas semente me encanta mais. Eu adoro plantar a partir de semente. Né? Eu me sinto co-criador fazendo isso. Né? Então cada dia que eu vou e eu olho as mudinhas desse tamanho, aqui e aqui, desse tamanho, me encanta e me encanta e me encanta de novo. Então é uma coisa que eu adoro fazer e viver disso, né? Poder me dar o luxo, né, nessa altura da vida de viver disso, de praticar isso todo dia, é um luxo enorme, né? Não preciso de luxo para nada aqui, não preciso de nada, nenhuma roupa, nenhum carro luxuoso, mas isso é um luxo. Esse é um viveiro de mudas, esse é o nome, um viveiro de mudas de rúcula. E vocês podem observar que a gente tem uma grande área de produção dessas mudinhas que nascem pequenininhas, são semeadas nessas bandejas, nesses quadradinhos que temos os substratos com nutriente para ela dar os seus primeiros passos. Vamos imaginar que esse lugar seja um berçário onde as mudas crescem e a partir daqui, quando elas tiverem o seu tamanho, cada planta, no caso aqui é rúcula, vai ter o seu tamanho, para ir, sim, para o campo. Esse é um processo e eu acho que essa é uma conexão para a gente pensar. Se eu colocar uma plantinha ou uma semente ou uma plantinha muito pequena em área descoberta, ao ar livre, a chance dela sobreviver é pequena. Eu preciso de um tempo para ela num espaço seguro. Esse lugar, essa estufa, chama ambiente protegido, esse é o nome inclusive. Então, nesse ambiente protegido, ela precisa desse espaço para que ela cresça, se fortaleça e assim vá para o campo. Qual a conexão disso com uma empresa? Muitas vezes alguma pessoa chega no seu negócio e talvez ela precise se sentir, talvez não chegando até, pode estar muito tempo na empresa, mas ela sente que o ambiente é protegido para ela poder mostrar o seu real valor, mostrar as competências que ela tem, que ela possui. O ambiente é protegido para correr risco, para dizer o que ela sente, o que ela pensa, esboçar suas ideias, para que ela erre, para que ela caia e para que ela se levante e que está tudo bem. Isso serve para a empresa, isso serve para a escola. Será que eu estou colocando gente, às vezes, muito recém-chegada em desafios que são para campo aberto e não vale a pena esperar a pessoa entender que lugar que ela está, que ambiente é essa para ela poder avançar? Eu acho que esse é o convite desse lugar. Esse é mais um dos convites da roça para a gente. Esse é um viveiro de mudas belíssimo, com muitas mudinhas aqui nascendo, com muitas plantinhas crescendo e respeitando o tempo dela e as possibilidades dela, com temperatura, com água, com condição nutricional. Acho que essa é a pergunta que fica aí. Se existe espaço, ambiente protegido para que as pessoas cresçam, para que as pessoas aprendam, para que as pessoas errem. E se os bebês da sua empresa, não sei quem são, se eles também estão sendo expostos a campo aberto ou se a gente está dando um tempo para eles se ambientarem nessa empresa. Continuando essa prosa, estou aqui com o Reginaldo para a gente falar, Reginaldo, de uma coisa que eu observo, que na produção você tem um casamento entre os produtos mesmo, o alface, a couve, etc., mas com o que está atrás da gente aqui, que é um recorte da floresta, né? Quando você aprende com esse negócio que está atrás de você aqui?
Eu acho que o aprendizado acho que é uma das conversas que a gente teve outro dia, que você falou, que a gente estava falando em equilíbrio, e aí você falou que o equilíbrio a gente acha que é parado, mas não é, né? O equilíbrio é inconstância, né? Tá sempre em movimento. E eu acho que é isso aqui, a gente tenta imitar o que a mata faz na produção, né? Que é ter o equilíbrio, né? Porque se a gente olhar para a mata, existe todo o equilíbrio dentro de uma mata, né? Você tem plantas já velhas, você tem plantas novas, tem planta em crescimento. A sucessão, ela acontece naturalmente, né? Se você vê a floresta, se não for alguém lá derrubar, desmatar, ela sempre vai estar se reinventando, ela está sempre regenerando, né? Sozinha, né? Ninguém está vindo aqui adubar, ninguém está cuidando dela, ela mesma se cuida e tem esse crescimento. E com as próprias folhas que caem, ela aduba novamente o solo, esse solo tem se lá no solo que a gente produz, a gente falou que tem milhões de bactérias, aqui tem muito mais ainda, né? Porque aqui tem e a gente faz um trabalho desse, né? A gente tem muitas vezes, tem um trabalho que a gente faz, que a gente pega a bactéria que tem no meio da mata, leva para o nosso processo, onde a gente multiplica essa bactéria para trazer para aplicar na produção, porque isso ajuda a controlar algumas doenças, algumas outras bactérias que a gente tem na produção, vindo dessa da mata. E aí a gente tem que estabelecer todo esse equilíbrio, né? Porque é com a mata também que a gente continua tendo as nascentes de água, né? Hoje é um problema cada vez mais diminuir na água. Se a gente não cuida dessas matas que tem em volta das nascentes, isso tudo também vai diminuindo, vai se acabando, né? Então todo esse equilíbrio tem que estar estabelecido e o equilíbrio não é parado, né? É em movimento. Uma coisa que você fala que me chama muita atenção é essa transferência de inteligência, porque eu tenho inteligência nessa floresta e como eu levo essa inteligência para aquilo que eu produzo, mas você também falou, eu pego bactérias daqui, coisas daqui que tem nesse solo ou nesse ecossistema e levo para lá. Eu estou tentando fazer a conexão com empresa mesmo, né? Porque eu posso aprender, como eu pego experiências que eu encontro em outras empresas, em outros negócios, e eu vou pôr uma palavra aqui que você não falou, mas acho que... E polinizo de ideias o meu negócio, né? Sim. Como se as minhas abelhas entrassem aqui e trouxessem ideias para polinizar o meu dia a dia. Isso é uma maluquice ou faz sentido? Acho que faz todo sentido no negócio, né? A gente aprender com os outros negócios, né? Mas só que eu acho que é o que a gente faz aqui. A gente pega o que está invisível da mata e para aplicar na produção, né? E eu acho que no negócio também, quando a gente vai visitar um outro negócio, querer aprender com outro negócio, a gente vai muito para olhar a estrutura, né? A gente vai muito para olhar a máquina. Ou até aquelas pessoas falam, mas o cara vai vir visitar a minha empresa, vai querer roubar o que eu tenho de sabedoria, de expertise aqui. E não, na verdade, o que mais importa dentro do negócio é o que está invisível, né? A gente deve ver que cultura é o que acontece quando você não está dentro da empresa, né? Esse realmente é a cultura, é o que está estabelecido lá dentro, né? E como criar realmente essa cultura que ela faça igual a mata. Que acho que isso também vem muito dessa gestão de não ter o cara toda hora lá cobrando e ser aquele chefe controlador, centralizador, que tem que estar lá todo momento. A mata não, você não precisa estar controlando. E outra coisa, qual o centro dessa mata? Tipo, você pensa em liderança, né? Não tem não, todos estão... O micro-organismo menor que a gente não enxerga aqui é tão importante quanto a maior árvore desse lugar. Com certeza. E acho que essa é a beleza desse ecossistema. E quando pensa em empresa, né, Reginaldo, assim, todos os papéis são extremamente importantes. Com certeza. E aí vem a cultura de novo, né? De a gente não achar que só os cargos de maior liderança têm importância, né? Todos têm importância, né? Desde a gente tem trazido muito isso para o negócio. Desde a pessoa lá, faxineira, que cuida lá, se ela não entende o papel dela que ela tem, e ela também, tanto da liderança reconhecer, mas ela também reconhecer a importância que ela tem dentro desse ecossistema, né? Que não é apenas uma faxina, né? Ela cuida daquilo que é o negócio todo, a empresa num todo, né? Então todos têm a importância dentro desse negócio. E uma coisa que você falou várias vezes, que eu acho muito legal, você falou várias vezes a palavra bactéria, micro-organismo. Falando de elementos invisíveis. Mas que são elementos invisíveis que vão garantindo uma conexão entre os elementos talvez macro dessa história toda. É o que a gente não vê mesmo, de novo. Eu me recordo que a gente teve um papo sobre, e acho que você poderia trazer esse assunto aqui, sobre o jogo finito e do infinito. Tem a ver com isso? Explica o que é essa sua ideia e como isso conversa com isso tudo.
Com certeza, né? A gente pensar na agricultura, ela é o jogo infinito, todo momento, né? Porque não é o jogo que tem regra, que você vai falar, isso daqui é aqui, não é que nem o futebol, que ele tem o tempo estabelecido, vai acabar aquele minuto, acabou o jogo, né? Tem as regras. Não, todo dia você tem que estar inventando, se reinventando, fazendo coisas novas, porque não é uma fórmula pronta e jogando esse jogo infinito todo o tempo. Então, não é porque não deu certo hoje que amanhã não vai dar. Então, o que eu tenho que aprender com o que aconteceu hoje para que amanhã eu consiga fazer isso dar certo, né? Então, é esse aprendizado constante, né? E nunca para, né? Sempre tem esse jogo do infinito. E essa mata, sem dúvida, joga um jogo infinito há milhares de anos. Milhares de anos. Então, eles têm muito para ensinar. E é incrível como a gente meio ignora essa sabedoria, porque tem uma sabedoria aqui, ancestral, de muita história, né? Como olha isso tudo e como conecta. Assim como tem muita gente que está na empresa, vivendo há muito tempo, conhecendo outros caminhos, e não importa de novo o nível hierárquico, quanto eu posso aprender para que esse jogo de fato fique infinito. Porque uma empresa é um jogo infinito também. Com certeza. E é a mesma questão, né? Às vezes essas, talvez, pequenas pessoas são ignoradas, né? E o quanto pequenas entre aspas, né? Pequenas entre aspas. É visto como pequena, né? Muitas vezes. Mas elas podem compartilhar muito no crescimento e desenvolvimento da empresa, né? Às vezes a gente acha que não. Essa semana eu tive uma reunião com os motoristas e aí essa visão de trazer que eles têm uma visão do negócio como um todo. E aí a gente conversando do processo deles, e aí ele falou, acho que uma coisa que pode melhorar dentro da empresa, onde eu vou buscar lá o produto, às vezes não está um lugar coberto, os produtos acabam ficando no sol. Será que se tivesse como fazer uma cobertura lá naquele espaço, não ia melhorar a qualidade do produto que chega lá no mercado? Então a gente fala muito disso, de treinar essas pessoas, porque eu só tenho 2 olhos, né? Mas se eu juntar com todas as pessoas da equipe hoje, a gente chega a ter 300 olhos, olhando tudo ao mesmo tempo, né? E aí cada peça dessa é importante nesse olhar, nesse desenvolvimento. E a permacultura é bem conhecida por ser pela técnica, né, de gerenciamento de propriedades rurais. Pode ser uma fazenda, pode ser um sítio, pode ser uma chácara. Então você tem as técnicas para você ter um gerenciamento da propriedade rural de maneira que ela seja circular e não linear. Então tudo tem que ter 2 funções, tudo tem que ser aproveitado, tudo tem que ser usado de novo. Por exemplo, quer dar um exemplo? A água. Por exemplo, a água. A água você tem o ciclo de bananeiras, então a água cinza você filtra ela e reutiliza. A água cinza é uma água que vem do esgoto? Não, é toda a água da casa menos a do esgoto. Do esgoto é água negra. Ah, tá bom. Então aí tem outras técnicas para água negra, né? Tem filtro de bananeira, está dizendo que a bananeira com a folha dela faz evapotranspiração. Evapotranspiração e limpa, né? Limpa a água. Aí você devolve a água para o meio e limpa. O caso clássico do circular é o galinheiro. Você tem um galinheiro, você cria galinhas, você usa o esterco da galinha para a horta, da horta você tira a sua comida, você come o ovo, e aí da horta você dá o alimento para a galinha. Então volta, você cria um círculo círculo virtuoso, exatamente. Você cria um círculo e tem vários outros, né, que você vai criando dependendo da propriedade, dependendo da quantidade de coisas que você tem. Agrofloresta. Bom, mas uma coisinha antes. Existe uma ética na permacultura, né? Antes das técnicas da economia circular, tem uma ética que é cuidar do planeta, cuidar das pessoas e dividir os excedentes. Então, cuidar do planeta é você cuidar mesmo, né, do meio ambiente, de tudo que é o meio ambiente, tudo que você consegue alcançar. Cuidar das pessoas é você cuidar mesmo das pessoas, você se relacionar de verdade com as pessoas, sem interesse, né? E dividir o excedente, né, compartilhar o excedente. Então, você compartilha, você não vende, né? Então, toda essa questão ética, né, que é muito forte na permacultura. E a agrofloresta é uma coisa que você pode encaixar
na permacultura. Mas eu acho que é legal fazer esse parênteses, né? Porque não está restrito, que às vezes pode surgir na cabeça de que é só uma técnica, tem uma ética que sustenta isso. Porque talvez olhando de fora, fala, vou trabalhar com permacultura, vou pensar só apenas no sistema, ou vou pensar apenas para eu falar alguma coisa a respeito, mas não entender que tem algo que sustenta isso. Sim. E que é algo que você está falando de uma coisa que tem tangibilidade, mas tem muito de valor nessa história toda. Muito valor. Muito valor aí. Com relação à floresta, uma coisa importante que eu gostaria de trazer aqui para cada um de vocês é a conexão com a diversidade, com a pluralidade que existe numa floresta. E eu acho que esse é o grande aprendizado que a gente traz dessa história. Quando eu olho para uma empresa monocultura, ou seja, sempre são indivíduos com as mesmas características, pensando, por exemplo, em inovação, muito provavelmente eu vou para o mesmo caminho. Então, o convite é olhar para essa diversidade, e é essa diversidade que traz riqueza nas decisões de inovação, de pensar nos futuros possíveis, de pensar nos negócios que virão, ou pensar, por que não, na própria vida. Acho que esse é um convite que fica dessa experiência nossa, olhando para a Mata Atlântica e todas as belezas que ela traz quando se conecta à agricultura. Então a gente tem a produção aqui do alface, da couve, de alguns outros elementos, mas estão integradas à natureza. O que sem dúvida impacta positivamente, por exemplo, na existência ou não de pragas e doenças, ou na redução disso tudo, porque a gente encontra um ambiente mais equilibrado. E acho que é uma pergunta que fica: como é que está a diversidade da sua empresa, como é que está a diversidade do seu negócio, como está a diversidade para a gente pensar nos processos de educação, com quem eu aprendo é sempre igual ou eu escuto pessoas diferentes. Acho que esse é o grande convívio. E como eu lido com as coisas que não são tão benéficas assim aparentemente, mas quando eu crio esse ambiente mais equilibrado, isso talvez acaba perdendo força dentro do negócio, dentro da organização. É esse o convite que fica aqui para cada um de vocês. Onde entra o facilitador nessa história? Boa questão. Eu acho que o facilitador vem como um agricultor sintrópico, né? Trazer esse... O que é sintrópico? Ok, boa. A agricultura sintrópica, que é o que a gente faz aqui, é essa agricultura que não destrói o que está... Respeita o que está lá. O processo que já está. E faz esse trabalho de acelerar o que a natureza faz naturalmente, né? A natureza tem o seu processo, só que às vezes demora anos, né? E se você quer fazer uma agricultura, você vai respeitar o processo dela, só que você faz o seu papel de acelerar. Por exemplo, com uma poda, né? Uma poda acelera o processo que a natureza faria normalmente. O que é que o macaco faz? Ele vai lá, come, pof, joga, né, um pássaro. Então, você como facilitador, o que a gente faz num grupo, né? Você observa o grupo, você vai, com o seu processo de aprendizagem, com o seu objetivo que foi construído, né? Você se vê parte do grupo, que é o que a gente faz aqui também. A gente não é o dono da natureza. Nós somos parte da natureza, nós somos a natureza. Então, a gente sente o grupo, percebe o grupo e traz conteúdo ou traz ferramentas para que o que tem de melhor naquele grupo seja construído. Então, o conhecimento do grupo existe, né? O meu papel como facilitador é que ele possa vir à tona e eles construam as soluções por eles mesmos, não a minha solução, não o que eu entendo que é o meu conteúdo que é o mais legal, né? Que é o que a gente faz com a agricultura, né? Sintrópica.
processo da facilitação, que eu acho bem lindo, é que isso vai se tornando sustentável, né? Porque o grupo, as pessoas vão aumentando a sua autoconfiança. Quando você traz algo pronto, um conteúdo ou uma ideia, e você coloca aqui aquela sua ideia para que as Ou impõe, né? Impõe, eu não queria usar essa palavra. Eu usei já. Ok, você adianta, né? É mais rápido. Né? Então, a gente tem uma ideia, vamos implementar. Ok, vamos implementar, você faz isso, você faz isso, faz isso. Né? Você que sabe fazer isso, então tá, ok. Agora, quando você constrói com o grupo, aquilo é perene. Né? O que acontece é que o tempo de implementação, o tempo de acontecimento, certamente vai demorar mais, né, do que se você impusesse o seu jeito. Ou um professor que entende que ensinar é chegar lá e você põe no PowerPoint, né, despejar conteúdo. um monte de conteúdo. Vai ter uma repetição. É isso que é aprendizagem? Né? Se você considera que aprender é eu repetir o conteúdo, né? Não entendemos que aprendizagem é isso. Né? E quando aquele conteúdo, daqui a um mês, foi, né? Evaporou. Né? Pode servir para um determinado segundo. Né? E é o que a gente pode fazer com um NPK que não seja natural. Eu fico lembrando, eu trabalhei com fertilizantes. E quando você coloca um adubo nitrogenado no solo, um nitrogênio à base de ureia, ureia é um produto volátil, né? Vai embora. Mas a planta absorve uma quantidade dessa. Essa planta vai crescer, vai produzir folha. Essa é a função do adubo nitrogenado. Mas às vezes eu acelero um processo que pode ter até uma função e uma razão de existir, mas eu posso desequilibrar outras coisas dentro da cultura. E aí a gente fica sempre tentando corrigir a cultura, puxando, fazendo outro puxadinho, né? Aquela planta entregou, talvez, o resultado. Mas a consequência para o solo a médio e longo prazo, o que acontece na agricultura é que eles vão mudando de lugar. Essa área não produz mais, vamos para outra. E aí a gente vai deteriorando os solos, né? Ou trocando gente, essa pessoa não entrega não tá mais, bom. às vezes não funciona. Porque é um sistema, né? Eu, quando escuto você, fico pensando em quem está lá do outro lado nos vendo, pensando o seguinte: nossa, é super lindo o que a Regina fala, mas isso talvez não converse com o mundo real, porque as empresas têm uma velocidade, têm um ritmo, têm entrega, têm grana, têm mil coisas. Será que isso não é um sonho de uma noite de verão, não é uma utopia? Ou é possível conciliar um processo de facilitação mais orgânico num mundo nessa velocidade que a gente vive? Interrogação. Eu acho que você e eu sabemos que porque não é solto. Porque o processo de facilitação tem uma estrutura, né? Tem um começo e tem um tempo. Né? O que acontece é que não é engessado, né? E que respeita e confia no grupo. Porque há prazo, porém, eu estou até vivendo isso um pouco com um grupo. Né? Existe um prazo que a gestão tentou acelerar. Né? E o que aconteceu? Que acelerou e já voltamos de volta, porque o cumprimento do prazo não deu o resultado que era necessário. É uma entrega para ser vista. Não sustentável. Exatamente. Então, ok, é para entregar? A gente entrega. Agora, não tem compromisso. É quando vai a implementação de SAP. Né? Tem prazo. Né? Então, mas tem um processo anterior, que é a preparação do solo. Por isso que, se você não prepara o solo, aquele prazo que você disse lá na frente, que não contou com aquela preparação do solo, vai dar mal. Né? Pode até entregar, mas daqui a pouco as pessoas estão usando Excel e SAP. E às vezes eu vou pôr a culpa no SAP. Mas o sistema, e tem um lugar anterior, está dizendo, desse preparo, dessa observação, que é uma palavra que você usou.
Quando eu escuto você falando do planejamento, o que passa na minha cabeça é que tem uma cultura nas empresas do imediatismo. Tem que ser aqui, agora, tem que ser rápido. E o alface, por exemplo, ele tem os 70 dias, que é o ciclo dele. Não dá para eu... Até poderia colher com 30, se fosse um baby alface. Mas o objetivo, entendo o seu, é colher ele quase. A gente está aqui há 20 dias do ponto de colheita dele. Sim. Ou seja, existe o tempo entre o semear, E o colher. plantar a muda, e o colher, e o entregar no mercado, que é um tempo curtíssimo, tempo de vida, e o consumo. Está falando aí que tudo isso vai acontecer em 70, 80 dias no máximo. Agora, fazendo a ponte com a empresa, às vezes tem essa história da pressa, que é diferente de colocar uma velocidade que seja adequada. Eu quero me apressar, eu vou atropelar prazos, etc. E eu acho que é mais uma ponte com essa observação, né? Daqui de onde a gente está. Eu acho que é bem aquela ponte que a gente falou de ver o produto. A gente tem que visualizar o produto pronto, mas tem que saber o que a gente tem que fazer nos passo a passo para chegar naquele produto pronto. A questão é que às vezes a gente quer ter o produto pronto sem fazer esses passo a passo primeiro, né? A gente fala muito nisso, a gente quer colher os frutos, mas sem fazer o plantio, sem fazer o processo, né? Precisa viver esse processo para ter os frutos, para ter realmente uma boa colheita, né? E educação é a mesma coisa. Você falou da sua filha, também tem um filho pequeno, você não vai começar com ele lá numa fase, sei lá, adulta de universidade. É antes. É antes, é um passo a passo. É um passo a passo. Entrou um funcionário na empresa novo, quer aprender a empresa, ele não vai aprender no primeiro mês. A gente fica com a pressa assim, nossa, ele não está entregando ainda, não sei. Mas eu estou entregando condições, estou dando solo para ele poder se desenvolver. Um solo seguro, não um solo de cobrança e de medo, mas é um solo seguro para ele consiga desenvolver a raiz dele, para ele absorver os nutrientes que ele precisa para ele poder crescer. Não é isso que você enxerga, que pode ser uma ponte bem interessante para a gente olhar, né? Da velocidade e do solo que eu crio para que as pessoas tenham segurança para se desenvolver. Acho que é bem sério. Você falou, é da velocidade e se a gente está dando os recursos para ele se desenvolver, né? A gente quer os resultados, mas será que a gente está fazendo a nossa parte de dar o recurso, de dar as condições, de dar o apoio também, né? Às vezes ir lá visitar ele, é o que a gente faz na planta aqui, de vir visitar, ver como que tá o desenvolvimento da planta. A gente tem esse acompanhamento também com as pessoas, de sentar com ela, não sei se mensalmente, trimestralmente, e fazer, bater esse papo, fazer essa troca do feedback para ver como que tá o desenvolvimento dela, ou até para onde que ela quer se desenvolver, né? O que você está dizendo é que você não põe o alface aqui, vira e larga ela. E volta em 70 dias. Não. Você não faz isso. Não, a gente todo dia tem que estar olhando ela. Jura, você está falando sério. Mas você vem aqui todo dia. Eu mesmo, eu mesmo não, que hoje a gente mas eu tenho pessoas aqui na produção que todo dia eles estão aqui, né? Todo dia o cara tem que vir aqui, a pessoa tem que vir ver como está o desenvolvimento, se precisa irrigar. Por exemplo, irrigar mesmo, chega a época aqui de inverno, que é seca, praticamente todo dia você tem que estar olhando se precisa irrigar ou não, né? Principalmente quando é muda, que a gente fala você traz um colaborador novo para dentro da empresa, se você tem esse acompanhamento, né? A mudinha, se você plantou ela lá, as primeiras 2 semanas de vida dela ali no campo, se você não acompanhar ela todo dia, se você deixar talvez de irrigar um dia, ela morre, você perdeu esse ciclo todo. E muitas vezes as pessoas também é isso, né? Será que a gente acompanha elas, né? Tem um processo de integração, acompanha ela nos primeiros dias de vida na empresa, aquilo que você falou, né? Larga lá e se vira e eu tô pagando, né? Tô pagando, você faz. Lógico, a gente teve muito momento que a gente não se preparou e talvez tenha que se preparar mais, mas acho que principalmente para esses momentos que não está no nosso controle, é da gente estar cada vez mais se preparando, né? Hoje a gente tem discutido, se vir uma próxima chuva de granizo, o que a gente precisa estar, como que a gente vai estar e como que a gente vai se preparar para isso, né? São coisas que não estão na nossa mão. E somente quando fala em empresas, se for falar de financeira, a importância de a gente ter um caixa para suportar esse momento, né? Que vão vir, né? Principalmente no nosso caso, vão vir. Não tem jeito de eu falar assim, vou plantar nessa área aqui e aqui nunca vai cair uma geada, nunca vai cair um granizo. E quando isso acontece, interfere muito no nosso negócio. Então, realmente
fazer uma gestão do negócio para ter resultado, para realmente ter margem, conseguir fazer um caixa e realmente saber onde fazer os investimentos e ter caixa para passar, suportar esses momentos. E aí tem crises que são, você falou de relacionamento, de família, de sucessão, e como que a gente trabalha tudo isso, né? E como você aprende? Que verão e inverno vai vir, né? Vão chegar. Sempre vai ter verão e inverno. Não em tem todas jeito. As empresas. Em todas as empresas. E como você foi aprendendo ao longo do tempo? Acho que falando de aprendizado, né? Quanto tempo você já está? Você produz? Produção, a gente já está há 22 anos, né? 21 anos. Sua história de produtor? De produtor. Mas aí a gente tem em 2009, 2010 que a gente abriu a distribuidora, que a gente começou também aí a operar como uma empresa distribuidora nos supermercados e parceria com outros produtores, né? Aí hoje tem mais de 100 produtores junto com a gente nesse projeto, né? E aí esse relacionamento, essa troca esse tempo todo, né? Que é um novo aprendizado. É um novo você aprendizado. Tá trazendo um monte de gente perto de você para trocar, para compartilhar, para aprender. Como esse grupo se organiza para aprender? Como que é isso? Então, na agricultura se tem muito pouco disso ainda, eu vejo, né? De as pessoas se juntarem, de estarem juntos para compartilhar. A gente está começando a construir um processo desse, né? Daquilo que a gente veio construindo na empresa de conhecimento, de buscar, de se desenvolver, que eu acho que ainda tem muito ainda para se desenvolver, mas tudo um pouco disso que a gente aprendeu, a gente está buscando levar para esse grupo que está junto com a gente, né? Da importância do se desenvolver, do se preparar, do se relacionar também, que eu acho que quando a gente senta junto com esse grupo, a gente aprende muito mais, né? E quando a gente se coloca para ensinar, a gente se aprende muito mais também. Então o poder do grupo é muito mais forte do que eu sozinho. Acho que isso é muito mais forte, esse aprendizado todo. E aí a gente quer construir isso com esses produtores, a gente vem construindo. Lógico que a gente tem um monte de coisa para melhorar, também tem, né? Ninguém é perfeito, mas a nossa visão aí dos próximos 5 anos é que a gente consiga estar praticamente 100%. Na realidade é criar uma autoridade com esse grupo de produtores. Essa é a nossa visão para os próximos 5 anos. Ter uma autoridade com o mercado, mas também ter uma autoridade com os produtores. E autoridade de relacionamento, realmente de conhecimento, para que o preço não seja a única decisão dentro de uma negociação. É isso que a gente quer, tanto com o mercado como com os nossos parceiros. Eu acho que você dá uma aula quando você fala do poder do grupo aí. Acho que esse é o grande aprendizado dessa sua fala aqui que pega, assim, né? Que isso, como grupo a gente é muito mais forte do que com certeza. Sozinho. Acho que vem aí, né, desse aprendizado da mente mestre, né, que se fala que quando a gente se reúne, existe o meu conhecimento, o seu, mas a gente forma uma nova mente, né? Eu acho que isso é o poder muito forte, né? A gente está criando essa nova mente, esse novo conhecimento. E no mundo que a gente está, que pede colaboração, grita por colaborar, por pensar, cooperar, por trabalhar junto, nada melhor do que um lugar como esse para explicar como isso aqui coopera, né? O solo, a floresta e tudo que você tem aqui em torno ajuda a produzir alimento. Tudo tem um porquê, tudo tem um sentido, nada é por acaso, né? Tudo aqui está se interagindo de alguma forma, está integrado, né? A gente tem borboleta voando, a gente tem cigarra que está aqui cantando, a gente tem quero-quero que está ali pegando os bichinhos, a gente tem um monte de bactéria que a gente não tá visível, mas ela está aí fazendo o papel dela e a gente não está enxergando. A gente tem a floresta, então está tudo integrado, né? A gente tem as pessoas e a agricultura acho que é isso, né? Essa integração entre tudo e se torna no produto final que é o produto que no final vai alimentar pessoas ainda. O que é pensar numa horta com mais de uma hortaliça cultivar. presente ali, hortaliça, um tipo de erva ou flor? O que é pensar nisso mais diverso e o que é pensar isso mais único? Quanto isso interfere tanto no dia a dia, no manejo dessa horta, nesses diferentes cenários, na sua visão? E conversa com a empresa, claro.
Pensando assim, no que a gente está mais acostumado, né? É muito mais fácil você ter um tipo de cultivar único, né? Você planta alface, você conhece a alface, você molha no mesmo quantidade. No manejo, se você está mais acostumado, né? É muito mais fácil ter um cultivar só. O que acontece é o que a gente até falou um pouquinho já, do desgaste disso, do solo, né? E que algumas coisas você tem que dar conta, porque na natureza as coisas não são assim, as coisas são diversas, né? Então, quando você planta uma flor como o tagete, a capuchinha, que as formigas gostam, e se o solo não estiver bom, ela vai primeiro para a capuchinha. Então você não precisa matar a formiga ou pôr um veneno e tal, porque o próprio ambiente já me avisa e ele faz esse processo. E aí você fala, putz, ali eu preciso melhorar aquele solo, porque o solo está ruim. Né? A formiga que corta, ela tá porque o solo na primeira parte não está bem. Né? A outra coisa é que para a colheita também você tem uma diversidade. Quando você quer uma alimentação mais diversa, que é o que a gente quer, a gente não só come alface, né? Você tem uma possibilidade de uma colheita de feijão, quando faz a milpa, a gente fez a milpa, né? Que é mandioca, milho, abóbora e feijão no mesmo espaço. Por quê? Você cobre o solo com abóbora, o milho vai subir, né? Vai ter o extrato alto, o feijão vai subir no milho. Você usa o mesmo espaço, né? Você otimiza aquele espaço e você tem três possibilidades de colheita, né? Para manejar, você tem que ter esse cuidado, porque o milho ele tem uma exigência, o feijão tem uma outra exigência, mas muito similares, né? Eles se conversam. E a abóbora, como ela é mais fácil, ela ainda vai cobrir o solo, né? Vai evitar vir tiririca, vai evitar que a umidade vá embora. Então, esse manejo dessa diversidade tem as suas vantagens nesse sentido. Né? Pega essas 3 plantas agora e como isso conversa numa empresa? Que ponte você faz entre essas 3 que encontraram um jeito delas viverem, conviverem? E colaborarem também. Exatamente, porque eu acho que essa é a palavra muito boa, né? Nessa colaboração, nessa cooperação, que é quando a gente trabalha num grupo que é diverso. Né? Ou quando você tem uma equipe, né? Ou um líder vai fazer uma seleção de uma equipe e aí ele quer alguém todo parecido com ele. Né? O que, claro, é mais fácil você lidar com o parecido ou com o semelhante, porém tem coisas que não suprem aquilo que você não tem. Né? Um líder mais sistemático, ele precisa ter alguém na equipe, alguém mais criativo, né? Para trazer esse fator para construir uma solução. Né? Porque se for só de uma forma, vai ter um único e vai faltar, né, uma solução, vai faltar aquela perna da criatividade ou da flexibilidade, da adaptabilidade. Ou em algumas questões de conhecimento mesmo. Você precisa ter essa diversidade porque é ela que faz a colaboração. Né? Um milho que é mais exigente com alguma coisa, né, precisa de alguém que é mais rústico, né? Que possa lidar com um solo mais difícil, né, que vá lá e quebre uns paradigmas, né, pensando em pessoas. Né? Então a gente pode falar disso de perfil, né, pode falar disso de saber, né, de saberes diversos, de desejos de liderança. Né? Tem pessoas que não querem assumir gestão, né, e é importante que ela esteja no grupo. Bom, eu estou aqui com uma primavera laranja e um bambu. Esse bambu é um tutor desta planta. Então vocês podem ver aqui, eu tenho a primavera, ainda é
piqueira, né, apoiada neste bambu. A gente tem um fitilho aqui, um barbante que apoia também essa planta, amarrada a esse tutor. E acho que o grande barato dessa história é entender que esse tutor é necessário até um ponto de vida dessa pequena planta. Daqui a pouco ela se fortalece na raiz, ou o tronco fica mais espesso, e é possível retirar esses fitilhos, é possível retirar esse tutor, porque ela já dá conta sem a necessidade desse apoio. Acho que tem uma conexão muito bonita aqui quando a gente pensa em processos de tutoria nas empresas, de liderança, de mentoria. Em alguns momentos é necessário um tutor apoiando, até que ele não precisa mais. Eu saio e a planta ou o indivíduo caminha sozinho com as próprias pernas. Talvez em uns momentos da vida a gente precisa de um tutor em algumas situações, uma situação nova, um novo desafio, um tutor se aproxima, nos apoia, nos ajuda para que a gente encontre o nosso caminho. Acho que tem uma beleza aqui também, que o tutor não é a planta. Parece óbvio, mas ele não é a planta. Ele apoia só a planta, ele ajuda a planta a ir nessa direção, mas ele não é a planta. Então não adianta ele querer virar a primavera, ele jamais será. Ele vai só ajudar ela a chegar no seu tamanho adequado para a planta poder ser quem ela sempre desejou ser aqui, no caso, uma primavera laranja. Acho que esse é um bom exemplo para a gente aprender hoje aqui sobre tutoria. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu quero ver eu sair desse barranco. Conta pra gente o que é a história da lavanda nos dois cenários, porque você morou num sítio anterior a esse. E acho que esse dá uma ponte belíssima para a nossa conversa. Quando eu cheguei aqui, nós havíamos pensado que, já que no outro sítio a gente tinha a lavanda, e a gente pensou que aqui atrás ia ter uma barreira de lavanda linda. Só que quando a gente plantou a lavanda não evoluiu. Então, assim, não vimos que era um lugar melhor, não vimos que o solo, a gente não conhecia esse solo, né? Para impor nosso desejo, né? E a nossa experiência anterior não garantia que aqui ia dar, porque a gente não conhecia esse ambiente. A gente precisava ter tido um tempo de observar e preparar esse lugar para que, porventura, a lavanda pudesse ser ali, né? Então não é o que vem do meu modelo, né, mental, que aquilo é o melhor para aquele lugar, né? Eu acho que até passando isso para o papel do facilitador, né? Assim, eu chego num grupo e falo assim, não, para esse grupo melhor é isso, não é facilitador, né? Porque eu não conheço o grupo, não sei se aquilo é o melhor para ele. Até chega na empresa, né? Eu quero encaixar coisas de uma empresa que eu não conheço o solo zero do solo. Exatamente, né? Então, dei certo naquela empresa, então eu venho e planto aqui, né? Aí eu dei certo, nossa, foi ótimo. Vamos imaginar no 7.6, deu tudo certo. Eu saio da minha empresa, vou para outra e ponho o 7.6 ali. Não sei, né? Não conheço o solo. Aqui, por exemplo, eu até te falei, aqui tem tiririca, que é um matinho que é forte. Na outra não tinha. A gente está aprendendo a lidar com a tiririca, né? Na outra tinha braquiária. Fala assim, tem braquiária, é o mesmo lugar, né? A mesma cidade, não tem braquiária aqui. Aqui tem napier, que plantaram, e tem a tiririca, né? Então você precisa aprender, e acho que tem uma coisa assim de humildade, sabe? Né? Que é um aprendizado de que assim, olha, eu não sei mesmo tudo. Eu estou sempre no processo de aprendizagem interna. Assim, eu preciso, olha, deixa eu observar, né? Eu li que era assim, mas aqui não é. Isso conversa até com a contratação ou promoção de alguém. Eu posso pegar alguém, a lavanda líder ou não líder ainda de um lugar e promover para um papel de liderança para outro lugar, que tem mais sol, que tem mais luz, está mais exposto, que tem outro solo diferente, ou tem outra exigência,
E eu mato essa lavanda, sendo que o lugar dela era em outro tipo de espaço. Você trabalhou com isso também, né? Conversa com recrutar, selecionar, promover. Sim, sem dúvida. Você traz de uma cultura, né? Se você não leva em conta isso, né? Porque selecionar não é apenas o perfil psicológico e o background, né? O conhecimento, a experiência e tal. Tem que conhecer muito se ela conversa com os valores daquela organização, né? E até com os desejos mesmo daquela organização para aquela pessoa. Porque, e da pessoa com aquela organização. Porque as similaridades, às vezes, né, que a gente olha num contexto, eu pego um currículo e falo, nossa, casou aqui, né? Eu vejo no LinkedIn e tal. Aqui eu tenho uma característica e, vamos dizer assim, falando talvez indo além, as culturas são muito únicas. Eu tenho que estar muito, não é todo banco é assim, né? Tem umas coisas que são muito comuns, mas eu preciso ter essa observação e essa humildade, né, de olhar e ver, será que essa pessoa que era um cara potencialzão e ele saiu de lá porque ele queria ser líder, ele veio ser líder aqui? Paciência, de não ter, entender que o processo é com você e não você é o que tem que impor. Entender os ritmos das coisas, o ritmo, quando as coisas vão se desenvolvendo e entender qual é este ritmo, né? E confiar que vai acontecer, que cada semente, cada muda tem o seu momento e que você pode apoiar aquele momento para que ele desabroche. O que eu entendo muito isso quando eu trabalho com grupos ou com orientação de carreira. Fomentar a sabedoria que já existe, as fortalezas, e eu acho que é uma coisa que eu trabalho bastante, que são as fortalezas e não os gaps. Então, se esse solo já tem uma fortaleza, deixa eu aproveitar, deixa eu fazer essa leitura de paisagem, entender que tem uma sombra aqui que vai para aquela empátiens é melhor, né? E não para um alface, ou para aquela pessoa. O que ela tem de fortaleza e que aquilo vai entender, vai ser a favor, né? E que vai acontecer esse processo de aprendizagem com a minha facilitação e não com a minha ideia do que é bom para ela. Acho que foi isso muito que a roça me ensinou, me fortaleceu e para mim pessoalmente uma aprendizagem de paciência mesmo e de que eu sou parte disso tudo aqui e não sou dona. É isso. A nossa filosofia foi muito disso do aprendizado constante, né? Um dos nossos valores dentro do negócio é isso, a melhoria constante. Então a gente está sempre buscando se desenvolver. Dentro dos desafios que a gente teve no negócio, das crises que passou, eu tive um momento que eu tomei essa decisão que a empresa ela teria que ser igual a qualquer outra empresa de qualquer outro ramo, que a agricultura a gente não pode ser também só sofrer, né? Por que a gente não pode também ter o privilégio que outros negócios trazem, principalmente falando em alimento, né? A gente produz alimento, leva o melhor para a mesa das pessoas e tem que ser um negócio toda vez sofrido, que não traz rentabilidade, que não traz renda. Então a gente sempre está nessa busca de tornar o nosso meio cada vez melhor. E hoje, além do nosso desenvolvimento, a gente também está buscando levar esse desenvolvimento para os produtores que estão junto com a gente. A gente tem criamos um projeto para desenvolvimento desses produtores, para levar todo esse conhecimento, esse desenvolvimento que a gente vem buscando, que a gente vem construindo, para essa rede de produtores também e para mais produtores que a gente consiga impactar também. E levar cada vez uma vida mais orgânica, uma vida mais saudável. E o nosso propósito de negócio é realizações com qualidade de vida.
Porque não adianta a gente também realizar os sonhos e também ser, a gente brinca, ter que sangrar, né? Tem que ser realmente com essa qualidade de vida e tudo que a gente já falou que a natureza nos ensina. Acho que é isso que é Solo Vivo hoje. Conhecimento não é sabedoria, né? Não. É muito diferente. Não. Tem uma música que fala isso, o que é mais inteligente, o livro ou a sabedoria. E eu acho que é a sabedoria, não, eu tenho certeza que é a sabedoria. E aqui termina a nossa primeira temporada da websérie O que Aprendi na Roça. Eu espero que vocês tenham gostado. O programa inteiro está disponível no canal da Síntese no YouTube, Síntese DH, com versão completa, todas as partes, alguns erros de gravação, por que não? É só pesquisar, é só olhar, compartilhe com seus amigos, espero que você tenha gostado e a gente se vê na segunda temporada. Valeu, até mais! Fazendo essa correlação com o solo. Super natural. Isso. E essa sabedoria está em todos os lugares do negócio. E acho que é muito bom aprender com você aqui. Vamos rodar para... O sol deu uma brecha. A gente podia ir lá naquele lugar lá. Vamos jogando assim por enquanto. Vai. Vamos fazer rápido esse.